Agora sim, agora sim, estamos ao vivo. Olá, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Para você que está chegando agora, para você que vai ver essa live depois, que vai ver aqui, né, no gravado. Oi, Gabi, tudo bem, querida? Sejam muito bem-vindas todas vocês. Hoje decidi vir aqui conversar, bater um pouquinho de papo com vocês, conversar sobre essa fase aí, né, turbulenta que estamos conversando, que a gente tem vivido, que temos passado por aqui, muitas pessoas apoiando, ajudando, entendendo esse nosso movimento, outras pessoas se engajando também no sentido de, né, estamos juntas. Oi, Paulinha, tudo bem? Que bom te ver aqui, Luana. Então, sejam todas muito bem-vindas, tá? Hoje eu decidi conversar um pouquinho, né? Depois de um tempo aí, mais quietinha, mais retirada, reflexiva, no silêncio, assim, tem momentos que às vezes a gente precisa um pouquinho de silêncio para a gente escutar o nosso coração, para a gente entender o que que o Papai do Céu quer contar para a gente, o que a gente precisa fazer de movimento diferente, de novo. Oi, Vivi, seja bem-vinda, querida. Então, eu quero dizer assim, né? Até a Vivi outro dia marcou, numa postagem que ela fez, é muito isso, né? Aquilo que a vida nos apresenta, aquilo que a gente vive, nem sempre está nos nossos planos, nem sempre a gente sabe daquilo que a gente vai viver ou vai passar, e talvez se a gente soubesse, a gente daria um jeitinho de correr, de fugir, enfim, né? Nesses processos que são trabalhosos na vida da gente. Mas 10% da nossa vida a gente controla, só 10% a gente controla, que são as nossas emoções, as nossas dificuldades, aquilo que aconteceu comigo, o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. 90% da vida a gente não controla. 90% das coisas a gente não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, o que a vida vai nos apresentar. Mas aquele 10% da nossa vida é o que a gente vai fazer com aquilo que nos aconteceu. Então, todo esse 90% vai ser ditado pela regra do que a gente vai fazer com aquilo que nos aconteceu, né? A Paulinha colocou alguns momentos, só nos resta nos curvar à grandeza da vida e confiar. É isso. Às vezes a gente tem que silenciar, entender o momento, entender o que está se passando, no começo, assim, é uma fase de negação, né? Não é verdade, não é verdade, eu não acredito que é isso, eu não acredito que estou passando por isso. Então, acontece muito, assim, né? A fase de negação. Então, a gente passa por isso. E depois vem a fase do cair a ficha, né? E aí, nesse cair a ficha daquilo que nos acontece às vezes, vem essa fase de, né? Meu Deus, agora já foi. E aí, às vezes, nesse processo, a gente toma força e a gente sai fazendo as coisas porque tá doendo, né? Porque tá ruim, porque tá difícil. Mas também tem aquela fase depois do silenciar, do esperar, do entender o que que isso quer me contar e o que que isso quer me dizer. Então, a gente precisa ir entendendo cada fase, assim, do processo, daquilo que a gente vai vivendo, daquilo que a gente vai passando. Nem sempre enfrentar, né, os desafios são fáceis, não são. Tem desafios pequenininhos, tem desafios grandãos, tem uns que a gente nunca imaginou que ia viver, como foi esse que a nossa família, né, está vivendo e que a gente nunca imaginou, e aí tem momentos que é bastante desafiador de ter que enfrentar as nossas questões,
e mais uma ajuda, um complemento, às vezes enfrentar críticas também, porque nada vem, né, de graça. Então vem a dor, vem a dificuldade, vem a compreensão, vem o entendimento, mas também vem as críticas, e a gente tem que saber superar todas elas com sabedoria. Tem vezes que a gente tem mais força, tem vezes que a gente tem menos força, mas alguns processos na vida, assim, né? Eu falo sempre para as minhas clientes, eu não ensino nada que eu não passei, que eu não vivi, que eu não aplico, porque eu não posso ser aquela profissional de orientar os outros só por orientar, né? Eu tenho que ter a empatia de saber a dor que as minhas clientes também estão vivendo, porque eu também vivo, né? Eu também tenho desafios e eu só levo os meus clientes até onde eu fui, até onde eu dei conta de ir, né? Então a gente consegue passar, superar, compreender a dor de verdade, porque a gente viveu. E em toda dor tem sombras, né? Mas na dor a gente também pode extrair a luz, né? E aquela dor que a gente está vivendo, ela pode servir de luz e de exemplo na vida de outras pessoas também. Porque aquela dor que a gente está vivendo, se a gente tirar aprendizados, que às vezes não é fácil, não é mesmo, tá, gente? Tirar aprendizados dessa dor, ou da dor que você está vivendo. Porque a gente às vezes está no processo de olhar para a dor. Mas quando a gente consegue olhar para a solução, a gente começa a ganhar luz. A gente tem que olhar o que eu quero, tem que olhar lá na frente, qual é o resultado que eu quero alcançar. E às vezes, quando a gente está muito no processo de dor, a gente não consegue, muito dentro. Então, eu digo sempre assim para as minhas clientes: nós somos de carne, osso, sangue, erramos, acertamos, somos seres humanos, acima de tudo, né? A gente também é vulnerável, né? Então, muitas pessoas perguntaram, Zete, como você tá? Né? A Ellen até entrou aqui. Oi, Maria. Oi, Lene, Jerusa. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Sara. Então, a Ellen até tinha me perguntado assim, Zete, como tá o seu coraçãozinho? Tem hora que tá melhor, tem hora que não tá tanto, tem hora que tem mais força, tem hora que não tem tanto, mas tem momentos que a gente pode ser vulnerável, né, gente? Tem momentos que nós devemos entender essa nossa vulnerabilidade, a gente é humano. Só porque a gente às vezes também tem que conseguir olhar para a nossa força e dizer se eu estou suportando tudo isso, encarando tudo isso, a gente precisa ver o que tem de bom. Olha, Zé, o que você vai encontrar de bom? Eu preciso ser luz também. Não posso ficar só nas trevas. E é possível, no meio do furacão, ver algo bom? É, às vezes é desafiador, assim. Eu lembro, assim, que nos 3 primeiros dias, assim, que a gente viveu esse desafio, essa dor, enfim, né, da violência, enfim, eu fiquei bastante tensa, eu disse assim, não é possível, né, de viver isso, de ter que passar por isso, e fiquei bastante reflexiva, e eu disse, eu sei que eu vou encontrar uma solução para isso, encontrar algo de bom. Aí depois eu parei e pensei assim, se Deus, mas agora eu não consigo ver nada de bom nisso. Agora eu ainda não estou conseguindo ver uma solução, um aprendizado, e sempre tem que ter, sabe, aprendizado nas nossas dores. Mas é bastante desafiador, sabe? É bastante desafiador. Mas a gente tem que encontrar, né? Na dor, na dificuldade, e aí a minha mãe na cama, né? Fez cirurgia de retirada de câncer, fez mastectomia, precisava de atenção, de carinho, de cuidado. E aí depois acontece todo um turbilhão, assim, lá na nossa casa, na nossa família. E aí a gente fica muito vulnerável, muito, muito mesmo, né?
mas uma coisa eu fiquei assim muito certa, assim, que o Papai do Céu estava comigo. E eu não ia arredar o meu pé, e eu não ia pensar diferente, eu não ia ver diferente, e que eu tinha certeza que, mesmo no meio de tanta dor, assim, e que quando a gente está na dor é escuro, e é um processo solitário, é um caminho que às vezes né, muitas pessoas souberam, e, e eu expus mesmo, e falei mesmo, e contei mesmo, porque as pessoas precisam saber, né? Estou sempre no movimento de ajuda para as mulheres, para os relacionamentos, para os casamentos, para as famílias, mas a gente também passa as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas dores, a nossa família também enfrenta. Então é para saber que a gente também é ser humano e também é vulnerável, né? Aí esses casos, né, de violência, né, violência contra a criança é muito sério. E mesmo isso sendo uma dor muito grandiosa, a gente, né, eu digo a gente porque as outras mães que estavam comigo também, que passaram, estão passando por esse processo também, elas também são pessoas assim de muita força, assim, muito guerreiras, e Deus nunca coloca as pessoas erradas na nossa vida, sabe? E aí eu disse assim, meu Deus, né? Mexeram com as pessoas erradas. E depois a gente pensou juntas assim, eu acho que não foi com as pessoas erradas, talvez, né? Não me entendam mal, mas talvez foi com as pessoas certas, porque a gente conseguiu falar, a gente conseguiu abrir a boca, a gente conseguiu denunciar, a gente conseguiu ir atrás de muitas coisas, de justiça, de olhar para quantas pessoas passaram por essa situação e não conseguiram falar, não conseguiram denunciar. Outras pessoas vieram buscar essa força em nós, vieram também contar para nós as suas dores, as suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças, o porquê falaram, porquê não falaram, porquê não conseguiram denunciar. E a gente passa a entender também esse movimento de dor, porque é muito difícil, é sim, tá, gente? É muito, muito desafiador. Ninguém quer passar por isso, muita dor, mas sei que como a tia você irá usar isso para ajudar outros, você é especial. Ai, obrigado, Cida, obrigado, querida, obrigado. Ai, coraçãozinho. Essas coisas a gente vai superando e devagarzinho a gente vai encontrando um pouquinho de luz para ir ajudando outras pessoas. E aí muitas pessoas vieram falar, né, sobre que não conseguiram falar, não conseguiram denunciar, e que depois que a gente fez esse movimento, elas conseguiram também ir falando, ir contando, conseguiram registrar, né, os boletins de ocorrências delas, conseguiram fazer esse movimento, então a gente também conseguiu ser instrumento para que outras mulheres e outras crianças também, né, pudessem registrar, pudessem falar. Infelizmente, hoje a gente tem um meio político muito sujo, muito desafiador. As pessoas que às vezes eram para estar a nosso favor, defendendo, ajudando, cuidando, não estão, porque não pode sujar o nome da sua administração, o nome do seu poder, né, da sua gestão pública, não pode aparecer, não pode sujar, não pode ser falado. Então, as pessoas não querem, às vezes, que você fale, você não é bem-vinda, você não é bem vista, e as palavras de uma das autoridades foi: vocês não são bem-vindas aqui, vocês sabem que vocês não eram para estar aqui. Então, isso vai causando, sim, além da nossa dor natural, vai causando revolta, né? Mas graças ao Papai do Céu, porque essa é a única certeza que eu tenho, porque às vezes a gente tem que fazer o nosso movimento aqui, porque a gente é filho de Deus e a gente nasceu para reinar. Eu não sei no que você acredita, eu, Elisete, acredito nisso com todas as minhas forças. Então, a gente, como filha de Deus, a gente é herdeira desse mundo, a gente veio para cá para reinar.
para fazer o que precisa ser feito. Então, em nenhum momento, assim, nós pensamos em parar, em calar, em não falar, em não, né? Ai, vocês não se exponham, já fomos expostos quando tudo aconteceu, então já aconteceu. E aí, isso vou deixar quietinho para que aconteça com outras crianças, com outros movimentos, com outras mulheres, que essa violência seja praticada. Eu falo aqui sobre relacionamentos, sobre família, e eu jamais poderia me calar e deixar de falar sobre esse movimento, sobre essa fala de não deixar com que as pessoas soubessem, porque isso é calar, isso também é relacionamentos, né? Essa agressão à criança, à família, a mulheres, isso também é relacionamentos, também está dentro de uma dinâmica sistêmica, que aí eu vou falar. Oi, Thalita, tudo bem, querida? Então, isso eu vou falar dentro dessa dinâmica sistêmica, num outro momento, num outro tema, talvez um grupo fechado, não aqui aberto, porque às vezes a gente precisa de ter um amadurecimento para olhar para isso, e às vezes isso é bastante difícil de olhar. E lá no momento de dor, eu disse assim: Deus, por mais que eu não tenha conseguido ainda olhar para qual é a solução, qual é o direcionamento, qual é o caminho, qual é o aprendizado, eu sei que eu vou ter. E fui encontrando, sabe, muitos aprendizados, muitos. A voz das crianças está ecoando e encorajando outras crianças. É verdade, Gabi. Tá sim. A gente tem recebido muitas denúncias, muitas outras falas, muitas outras mães que agora se encorajaram e denunciaram, muitas outras mães que agora querem falar, muitas outras mulheres que agora querem apoio. Então, eu estou oficialmente abrindo hoje aqui um grupo de apoio à mulher, para suas famílias, para suas crianças, para o cuidado, né, do seu lar, da sua família. Então, esse grupo de apoio vai funcionar, a gente vai marcar uma data, eu vou divulgar aqui nas redes sociais, a gente vai trazer profissionais, a gente vai trazer outras pessoas para falar sobre o assunto, para instruir, porque quando hoje eu entendo assim, porque muitas pessoas calam, né? Porque muitas pessoas não denunciam, porque é uma via de mão dupla, né? Uns querem ajudar e outros só incomodar. Uns querem favorecer, mas que é bem menos do que aqueles que estão no caminho atrapalhando. Mas por esse caminho também a gente encontrou muita gente do bem, assim, muitas pessoas que engajaram o movimento, que fortaleceram, que vieram juntas. Quando nós, mães, estávamos cansadas, cabeça cheia, doloridas, a gente encontrou muitas pessoas que apoiaram, que tomaram movimento, que seguiram em frente, disseram: a gente está com vocês, vocês não precisam se calar, a gente não vai calar, vocês podem descansar, mas a gente vai estar aqui de suporte. Então, que lindo, gente, que lindo! E eu quero vir publicamente assim agradecer por essas pessoas assim que não eram a dor delas, mas elas engajaram junto com a gente, sabe? Desculpa. Uns querem fechar os olhos para não ver. É, tem isso também. Tem muita gente que às vezes negligencia, como foi o caso que aconteceu mesmo, né? De negligenciar, de esconder, de não querer falar, de colocar paninhos quentes para ninguém saber. A gente teve isso, mas isso também não tá quieto. Nós estamos levando à frente, porque cada coisa precisa ter o seu lugar, a justiça precisa ser feita, mas a gente também precisa cuidar do nosso coraçãozinho, a gente também precisa cuidar da nossa casa, da nossa família, do nosso bem-estar. Você que está aí do outro lado, você é um canal de comunicação, é um canal de ajuda, de apoio, de suporte. Você que tem o coração aberto, que quer ajudar, que está disponível, que quer olhar para isso também. Eu aprendi muito com essas pessoas nesse movimento. Espero que todas as crianças da escola passem por psicólogas. Ainda tem muitas crianças com medo de denunciar, sim. É verdade, Gabi.
Daiane, juntos somos mais fortes, somos, querida, nós somos. Eu tenho recebido o carinho de muitas de vocês, muitas, e eu fico muito grata, agradecendo publicamente cada uma de vocês. Outros quiseram comer assim em cima da nossa dor, que vou trazer o fulano para vocês falar sobre isso, vou trazer o ciclano, outra pessoa que vai vir aqui porque tem um projeto X de lei para aprovar, e aí vocês podem botar a boca no trombone. Não, 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 a gente não quer nada disso. Lei já existe bastante, ela só precisa ser cumprida. Não precisa de aprovar, mas isso ou aquilo tem muitas leis que não estão sendo cumpridas. Tem muitas autoridades que precisavam fazer alguma coisa e só não estão fazendo. Então, a gente não precisa de mais pessoas querendo se beneficiar em cima da dor das outras pessoas. Quando forem oferecer para você uma migalha de alguma coisa, porque alguém diz que vai ajudar, primeiro pensa e analisa se aquela pessoa mesmo vai ajudar ou se ela está querendo só se aproveitar da sua dor, porque a gente teve muito isso também, muitas pessoas, né, querendo se beneficiar pelo momento desafiador que a gente está vivendo, né? Mas uma das coisas que eu aprendi muito com esse movimento é, será que se eu, né, não tivesse acontecido comigo, será que eu faria igual essas pessoas que fizeram junto conosco? Era uma segunda-feira, frio, 4 graus. Elas se levantaram cedo e foram fazer o movimento junto conosco. Muitos deles não eram as crianças deles. E eu achei assim extraordinário. No outro movimento, que foi a marcha do dia 7 de setembro, o desfile, nós fizemos camisetas, muitas pessoas pagaram as camisetas do seu bolso e foram lá nos apoiar. A gente tinha um pelotão de mais de 50 pessoas que engajaram e tomaram essa dor e disseram assim: a gente está junto. E elas foram. Eu tenho aprendido demais com esse movimento, demais. Olhando a nobreza, a simplicidade, o amor dessas pessoas, porque isso é amor. Se não fosse amor, elas não iam sair da sua casa, do seu conforto, levantar cedo da sua caminha confortável e ir lá apoiar, sabe? Não iriam. Então, eu tenho aprendido muito que o ser humano tem um amor incrível e maravilhoso, apesar de ter muito movimento de pessoas que lutam contra, mas ainda tem muita gente que é a favor, tem muita gente de coração bom, tem muita gente que ainda preza pelos valores das famílias. Tem muitas pessoas que ainda querem ver as famílias prosperar, as famílias viverem bem, querem ainda ver, né, casamentos sendo restaurados, famílias sendo reconstruídas, famílias tendo sua justiça e a sua dignidade sendo respeitada. Então, tem muita gente do bem ainda assim. E eu acredito nesse país, dessas pessoas que lutam. E está escrito, né, no grande livro, que ia chegar um tempo que as famílias iam se desfazer, os valores das famílias iam se perder, pais contra filhos, filhos contra pais. E esse tempo tem acontecido na nossa sociedade. Mas eu quero dizer para você que acredita na família, luta pela sua família, luta pelo seu bem-estar, luta pela sua casa, pelos seus filhos, pelos filhos das outras famílias que prezam ainda por isso, né? Essas pessoas que engajaram junto conosco e estavam com a gente e que continuam apoiando. Tem um grupo lá que agora está mais quietinho, mas que são as pessoas que estão dizendo assim: ei, eu estou aqui. E de vez em quando elas me mandam um recado no privado e elas dizem assim: Elisete,
Se vocês precisarem, a gente está aqui. Olha, se vocês for fazer esse movimento aqui, a gente está junto. Olha, se você quiser, a gente está aqui apoiando. Então, gente, que lindo. E muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês que participe, que de verdade está ali por integridade de um bom coração. Porque as famílias são o centro desse nosso mundo. Existe mais famílias do que empresas, existe mais famílias do que governantes. Cada família é um governante. Eu parei de falar um pouco sobre o caso porque me posicionei politicamente e esse caso é partidário, não quero que o povo misture as coisas. Obrigado, Gabi. Você tem ajudado muito a gente e eu agradeço muito por isso, tá, querida? Muito mesmo. E cada família, a gente precisa entender que é um governante. Quando a gente governa a nossa casa, a nossa família, a gente não permite ser governado por pessoas corruptas. Ou quando pessoas que não são verdadeiras estão querendo se aproveitar de você, você não permite. A voz do povo é a voz de Deus. Quando o povo se une, o povo tem muito mais força. Sim, o povo tem muito mais força quando o povo se une. Quando as pessoas tentam calar a nossa voz, e é uma voz certa, é justo, você está lutando por algo que é bom, que é para evitar a dor para outras pessoas, que a sua dor não seja a dor de outras pessoas. Então, sim, você ganha força, o seu movimento ganha força. Aquilo que acontece comigo e que doeu comigo pode servir de lição e de luz e de benefício para outras casas, para outras famílias, para outras mães. Eu penso que nenhuma mãe tinha que viver isso, que nenhuma criança tinha que viver isso, sabe? Sim, violência contra a mulher, contra a criança, é relacionamento. Está dentro dos relacionamentos, está dentro do sistema familiar, porque o sistema familiar viveu isso. E tem toda uma história por trás disso que a gente pode conversar num outro momento, mas é grandioso. No dia 28 de setembro, agora, eu vou fazer uma constelação familiar. Quem quiser participar está convidado, pode me chamar no direct e a gente vai conversar. Mas é bastante aprendizado que a gente tem quando a gente olha para isso, porque quando a gente está vivendo uma dor, essa dor não precisa ser de outras pessoas também. Essa dor não precisa ser vivida por outras pessoas. Essa dor, ela pode ser, a minha dor pode servir de luz para outras pessoas. Zete, querida, saudade de ti. Saudade de você também, Dani. Ontem uma pessoa perguntou assim, uma pessoa querida, ela disse assim, Zete, como que você tá? Como vocês têm passado? E tem dias que tá bom, tem dias que nem tanto, tem dias que a gente tá mais forte, tem dias que nem tanto. E aí ela disse assim, ô Zete, ela mudou, sabe, a pergunta, e ela mexeu comigo, assim, quando ela mudou a pergunta. Porque todo mundo diz assim, ó, ah, se precisar eu tô aqui. Ah, se precisar eu tô aqui. E tá bom, mas a gente sabe que às vezes a gente não vai chamar, porque às vezes é um processo solitário passar por isso. E às vezes a gente precisa estar só, mas às vezes não é só ficar só que a gente quer. E aí ela fez a seguinte pergunta assim, ela disse, Osete, fala uma coisa para mim. Me diz de verdade, o que que eu posso fazer por você? E aí eu aprendi mais uma coisa bem grandona com essa pergunta dela, sabe? Exatamente, temos que ser luz para outras pessoas. É preciso falar e não calar. Zete, assim eu choro também. Então, Daiane, obrigado, viu? Sim, a gente não vai calar, querida. A nossa dor tem que servir de luz para outras pessoas. E o que que acontece? Quando ela falou assim, o que que de verdade eu posso fazer para ajudar?
eu fiquei pensando, bom, aquilo que eu tenho que fazer é dar atenção para minha mãezinha que está acamada, cirurgia, uma cirurgia enorme, ela precisa de cuidado. Quem que pode trazer esse cuidado para ela? Eu e meus irmãos. Se os irmãos querer ir lá com mais frequência e ajudar, ótimo. Se não querer, a minha consciência, é eu que tenho que fazer, né? E eu tenho que ir. E eu tenho que fazer por ela, porque eu amo ela e eu sei que é o que eu tenho que fazer. Aí depois eu fiquei pensando, então isso só eu posso fazer. E quem quiser ajudar, ir fazer, mas não ficar esperando com que eu peça. Ok. Depois fiquei pensando, na luta que a gente tem passado, quem que pode fazer por mim? Não sei. Acho que não. Ninguém pode ir lá falar por mim, fazer por mim. Não pode. Não tem, assim, como alguém fazer por mim. Então, sou eu que tenho que fazer. Cuidar da minha casa, sou eu que tenho que fazer. Cuidar das nossas filhas, é a gente que tem que fazer enquanto família. E aí eu fiquei pensando, depois eu disse para ela assim, tem uma coisa que você pode fazer, às vezes visitar. É uma visita despretensiosa, não é uma visita por ser visita, não é uma visita que a gente tem que sentar e botar a mesa, porque não é um dia de festa para comemorar, mas é uma visita despretensiosa para estar lá, para ver a gente, simplesmente por um abraço, simplesmente por um carinho, simplesmente por dizer eu tô aqui e tá de verdade, sabe? Essa sim é uma boa visita. Não é a visita que quer reviver com você as coisas ou quer que você conte as coisas em detalhes. Não é às vezes isso que a gente precisa. Às vezes é só pela companhia, pelo prazer de ter alguém, porque às vezes a gente precisa de um tempo sozinha, mas ficar muito tempo sozinho, o ser humano não nasceu para ser sozinho. O ser humano nasceu para viver em sociedade, para conviver com outras pessoas. Nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós precisamos de outras pessoas também. E eu falo por mim, mas eu falo pelas outras mãezinhas também, que elas também precisam desse olhar, desse carinho, desse contato, desse oi, eu tô aqui, mas eu tô aqui de verdade, né? Eu tô aqui de verdade. Não é só para mexer. Ó, a Jamília entrou aqui. Exatamente assim. Tem dias difíceis. Tem dias melhores. Tem dias mais ou menos. E que mãezinhas forte que o Papai do Céu colocou no caminho. Por isso que eu digo assim, ó, nenhuma luta. Ela é vã. E o Papai do Céu sempre traz algo bom. Apesar da dor, a gente sabe que tem algo maior e melhor que vai vir depois disso. Nenhuma luta é em vão, desde que a gente tenha certeza de tirar um aprendizado disso, de tirar um benefício disso e de poder levar a luz para outras pessoas. A gente descobriu tanta coisa nesse caminho, a gente descobriu tantas outras possibilidades que a gente não sabia que tinha, de chegar em outras autoridades que a gente não sabia que a gente tinha possibilidade de chegar. Mas claro que a gente teve no nosso caminho uns anjos sem asas que o Papai do Céu manda e vai colocando no nosso caminho para poder nos ajudar, para poder nos orientar, para poder trazer assim uma luz, porque teve momentos que a gente pensou assim, e agora? Será que é assim mesmo? Será que vai acabar desse jeito assim mesmo? Será que vai ficar assim? Então a Deus dará, sabe? E muitas vezes a gente pensou assim, mas a gente levantava a cabeça, quando um caía, a outra juntava. Gente, que mulheres fortes. Eu agradeço a Deus por elas, pela vida delas, porque a gente foi sendo suporte uma da outra, assim, sabe? Vai vir sim, dias melhores virão, é muito aprendizado. E hoje eu acordei assim, acordei de si, chega, né? Agora já chega de silêncio, chega de quietinho. Claro que vai ter momentos ainda
do doer, né? Dói ainda. Eu digo que talvez a gente que passe assim o tempo, sabe? Mas eu acho que a dor que a dor fica ali, a lembrança fica, né? Mas nesses dias que são mais desafiadores, a gente fica mais quietinho. Mas agora tem que ser mais dias bons do que dias desafiadores, porque é como um luto, né? É como perder uma pessoa. Precisa ter o tempo do luto, mas precisa ter o tempo de buscar agora a solução, precisa olhar para frente, precisa olhar para a vida. Enquanto a gente fica só olhando para a dor, a gente não quer solução, né? Isso é o que a dinâmica da sistêmica familiar também olha. O Bert Hellinger dizia isso, né? E às vezes a gente também dá uma esquecidinha disso. E ontem tive, né, uma pessoa abençoada também, que é uma das minhas mentoras, ela disse assim, Zete, né, sinto muito pela dor, tá, não sei o quê. Conversou, falamos. Aí depois ela disse assim, mas agora chega de olhar para a dor? Eu disse, chega, chega. Porque quando a gente só olha para a dor, a gente não busca solução. Se a gente ainda está só muito na fala, na lamúria, isso é dentro dos relacionamentos, dos casamentos, né? Muitas pessoas falam assim, ah, Elisete, mas está muito ruim meu casamento, mas está difícil, mas meu marido não me entende, mas a gente não está junto. Gente, quando a gente organiza a nossa família, o nosso casamento, quando vem essas tempestades, a gente abraça e chora junto. Ou a hora que um chora, o outro segura. A hora que o outro cai, aí é a gente que segura, sabe? E por isso que o nosso relacionamento, o nosso casamento, a gente tem que estar firmando sempre, para na hora dessas dificuldades, desse baque grande que às vezes a vida dá, a gente conseguir se sustentar. E quando parar de olhar para a dor, assim, que a gente precisa querer parar de olhar para a dor, a gente conseguir olhar para frente, assim, para buscar solução. Para ir agora querer buscar fazer correto, fazer diferente, buscar solução. Então, aquilo que as pessoas às vezes têm perguntado, como tá? Hoje está assim, hoje eu, Elisete, né? Quero olhar para frente. Quero voltar à vida normal. Dá para voltar tudo ao normal assim, já tão já? Não, não dá. Ainda tem coisas, né? No meio de um atendimento, de uma sessão, recebo uma ligação que, ó, precisa fazer X coisa, né? E vai vindo assim, vai aparecendo as coisas que a gente ainda tem que fazer, tem que determinar, tem que direcionar, tem que resolver. Então vai vindo, é bastante coisa, é bastante coisa. E por isso também que muitas pessoas desistem e não querem falar, não querem denunciar, demanda um pouco da gente, viu? Demanda. Mas a gente precisa estar disposta para essa demanda. Porque eu contei assim para minha filha, e a gente tem conversado entre as mães, né? Se a gente não fala agora, a gente não denuncia agora, isso vai ficar ali sem solução e passa para que outras pessoas vivam a mesma coisa. E o meu desejo é que outras crianças e outras mães não precisem passar por isso. Nenhuma família merece passar por isso, né? Então, é isso que eu tenho conversado e trabalhado lá no coraçãozinho. Enquanto a gente fala e denuncia, isso não passa adiante. Se essa dor tiver, né, que já veio, já aconteceu, então que ela pare aqui. E eu sou instrumento de fazer parar. Porque se chegou em mim, é porque eu dou conta. Nada vem até a gente que a gente não dê conta, né? Então, de alguma forma, nós damos conta. E que pare aqui, que pare em mim. Aí teve pessoas que disseram assim: ah, isso aconteceu com vocês, vocês não foram os primeiros e não vão ser os últimos. Ok. Infelizmente, essa é uma fala verdadeira? É, infelizmente, bem infelizmente.
Mas a gente não precisa, quando está no nosso tempo desse sofrimento, a gente não precisa ficar quieta para que isso continue acontecendo, que o nosso processo pare em nós, que a nossa dor pare em nós e que a gente consiga seguir adiante, mas levando essa luz para outras pessoas, para que essa dor pare aqui. E que a gente consiga olhar de forma diferente para isso agora, trazendo solução, né? Uau, que mensagem, Zete. Obrigada, é assim que eu penso. Mesmo apesar da dor, que fique aqui. Que outras famílias não precisem passar por isso. Que outras mãezinhas e outras crianças não precisem sofrer por isso, né? Porque é algo que fica marcado. Todos os dias aqui na minha sala de atendimento, todos os dias eu atendo alguma mulher que foi violentada. E já passava por esse movimento de ajudar essas mulheres a superarem esse trauma, essa dor, essa dificuldade, né? Da dor da violência sexual. Mas isso pode parar em quem fala, em quem denuncia, para que essa dor não fique perpetuando para as outras gerações, porque quando a gente não faz o movimento de parar em nós, isso perpetua nas nossas gerações, nos nossos netos, bisnetos, continua acontecendo, porque isso é um ciclo. E se a gente não fizer parar, isso vai continuar nas nossas famílias. Eu, Elisete, não quero que isso aconteça. Verdade, Zete, muitas pessoas não precisam passar por isso. Não precisa, né, amore? Não precisa. E se aconteceu na nossa família, no nosso sistema, antes de nós, agora aconteceu com nós, agora a gente pode fazer parar. Cabe, tá nas nossas mãos a possibilidade disso parar. E a gente, se a gente é protagonista da nossa vida, da nossa história, a gente consegue. E hoje a gente pode servir de instrumento para outras pessoas aprenderem conosco, mas estando ainda num movimento sem elas precisarem passar. Mas quem já passou pode vir buscar essa luz, essa orientação, esse processo todo que a gente está passando, a gente está aprendendo também, né? A Jamile pode contar aqui que a gente está aprendendo muito, caminhos que a gente não sabia que a gente podia ter, que a gente podia tomar, como a gente poderia cobrar mais das autoridades, mais segurança, mais formas de selecionar profissionais, que tipo de profissionais que eles contratam para cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, né? A gente está tendo isso agora, esse conhecimento agora, porque a gente viveu, então a gente já pode, né, ser luz na vida de outras pessoas através disso que a gente aprendeu, que a gente está aprendendo, que a gente está entendendo em todo esse movimento, sabe? Obrigada, Edjane, obrigado, querida. Então, tudo aquilo que a gente está vivendo, que a gente está passando, que a gente está aprendendo, a gente pode ajudar a orientar. Então, oficialmente, hoje, a gente, né, deixa aberto aqui um canal de comunicação para todas as mães, as famílias que quiserem, né, saber, se orientar, entender como buscar ajuda, tudo isso, né, vocês podem fazer conosco, né, eu, a Jamile, a Andréia, eu tenho certeza que elas, né, estão nesse movimento porque a gente já conversou, a gente vai fazer reuniões, a gente vai trazer profissionais dessas áreas para ir trazendo esclarecimento, para ir mostrando o caminho. Infelizmente, aquele aprendizado que eu disse para vocês, né, quando a pessoa perguntar o que de verdade eu posso fazer por você, aquilo que é meu, infelizmente, ninguém, só eu vou poder fazer, só eu vou poder caminhar, só eu vou poder
fazer por mim, mas então cada uma vai ter que fazer por si, mas orientar, mostrar o caminho, encurtar o caminho daquilo que a gente teve que começar a desbravar, a gente pode, né, ajudar a chegar nesse caminho mais rápido do que a gente chegou. Aconteceu o mesmo em uma escola em Criciúma e tomou frente e denunciou, tomou uma posição diretamente. Acredito que ficou por conta da frente que vocês, mães, tomaram, que não se calaram e foram atrás dos direitos das crianças, das nossas crianças. E isso é verdade, Letícia. A gente conseguiu, assim, ter acesso a várias pessoas que nos falaram e depois tiveram coragem, assim, de falar, de denunciar, né? Teve 4 instituições que os pais fizeram um movimento, outras a escola já tomou uma posição diferente, já denunciou, já demitiu, já falou. Então, elas conseguiram até essa semana eu recebi de uma pessoa que está muito junto com a gente e também nos ajudou demais, assim, tem ajudado. Ela me mandou também, né, que a nossa história repercutiu tanto, assim, em tantos lugares, que chegou em uma instituição em Joinville, e eles denunciaram também, ela mandou reportagem, mandou o relato das pessoas também, e a gente ficou sabendo, e que lindo, assim, né, que essa luta não está sendo em vão e não vai ser mesmo, né? Vai ter, né, o seu direcionamento. Tenho falado muito com o Papai do Céu tem direcionado muito, tem, né, orientado, às vezes o silêncio, às vezes o falar, e hoje de manhã eu decidi, né, chega, teve o processo do silenciar, mas agora é o processo do caminhar, do falar, do olhar para frente, do seguir a vida, de colocar as coisas adiante. Claro que ainda tem aqui, né, as vias laterais que a gente ainda tem que seguir, que às vezes não está tudo dentro, né, do normal, mas de olhar, né, para o mais da vida, de olhar para a vida que segue, para o caminho que a gente precisa seguir adiante, né? Para aquilo que a gente ainda tem que aprender, para o caminho que a gente ainda tem que trilhar, para as pessoas que a gente ainda pode ser luz, mas que cada uma vai trilhar o seu caminho, a sua jornada, mas que a gente agora já pode ser um instrumento de talvez encurtar o caminho para essas pessoas que às vezes precisam de orientação, né, de olhar para os seus relacionamentos e de estar lutando por si, pela sua família, pelos seus filhos, de cuidar, de não ter medo, de enfrentar as dificuldades. Todos nós temos medo, mas que o medo ele seja convertido em energia para a gente seguir adiante, para a gente não desanimar, para a gente não cansar na caminhada, né? Então é mais ou menos isso que eu queria contar para vocês. Fica o canal de comunicação aqui aberto. Quem quiser perguntar, quem quiser orientação, quem quiser participar, né, dos nossos encontros, a gente vai marcar. Vou deixar aqui as datas para vocês. Vai ser muito bem-vinda quem quiser participar, crescer junto, aprender, seguir no movimento, né, fortalecer a sua casa, a sua família, né? Vai ser sempre muito bem-vinda, tá? Então, algumas pessoas sugeriram assim: ah, Zete, vamos montar uma ONG. Uma ONG, acho que não, mas de colocar isso a serviço da vida, a serviço das pessoas que precisam de orientação, sim. Vai ter um canal de comunicação aqui aberto. Depois eu vou colocar lá na minha bio do Instagram um link, né, para as pessoas que quiserem participar, poder fazer a inscrição, assim, para participar do nosso movimento, para participar das reuniões, das palestras. Então, vai ser todas muito bem-vindas, tá? Então, eu deixo aqui um canal de comunicação para todas vocês. E o meu sincero agradecimento a todos que têm ajudado, apoiado e de verdade, né, engajado com carinho e com respeito a tudo isso. E agora a gente vai olhar, né,
para solução, para buscar, para seguir adiante, para olhar para a vida, tá bom? Oi, Jamile, obrigado, tá, querida? Beijo no seu coração. Amo você já, tá? Paulinha, obrigada. A Day, eu vi que entrou aqui também. Obrigada a todas vocês, tá bom? Esse era o recadinho que eu queria deixar. E a gente vai se encontrando aqui conversando, tá bom? Beijo a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui também. Obrigada a todos que vocês que tiveram aqui, tá bom? Beijo no coração.